Estamos no ar, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Mentalcast e hoje a gente vai falar como consolidar um hábito. E nesse episódio, fica até o final que você vai conseguir entender como o hábito funciona e conseguir conquistar todas as metas da sua vida. Sua vida vai mudar definitivamente. Agora que eu já fiz uma abertura coach sensacionalista, eu vou passar para Camila fazer uma abertura mais coerente, mais sensata. Olá, pessoal. Voltando um pouco para a realidade, a gente vai falar de uma maneira mais científica de como que os hábitos são formados, o que são os hábitos, como que a gente pode consolidar novas coisas e coisas que são realistas e aplicáveis para nossa vida. Perfeito. Então, você não vai resolver todos os problemas da tua vida, você não vai alcançar todas as metas da tua vida, mas você vai aprender um pouco mais como forma um hábito e, consequentemente, ter uma vida que vale mais a pena ser vivida, conseguindo alcançar algumas metas. E para ajudar a gente nessa discussão, a gente tem a psicóloga Martina Oliveira, que vai se apresentar para a gente aqui. Seja bem-vinda, Martina. Olá, bom dia, pessoal. Bom, eu sou Martina, eu sou formada em Londrina, no Paraná. Eu tenho especialização em terapia cognitiva e também proficiência em terapia cognitiva pelo CTC Veda. Atualmente eu trabalho com adolescentes e adultos, atendo na clínica e também nesse formato online agora, né, que está sendo tão necessário. Perfeito. E, bom, por onde a gente vai começar o nosso bate-papo em cima de hábitos, vocês? Martina, você gostaria de começar explicando pra gente o que é um hábito? Bom começo. Sim. Bom, eu queria também agradecer o convite de vocês, fiquei bem feliz. Eu sou adepta a escutar os podcasts, então vai ser bem legal essa conversa. Legal. E acho que esse é um tema bem necessário. E a gente agradece muito a tua presença aqui também, Sim. ajudando a gente a discutir sobre um assunto tão interessante. Ótimo, obrigada, Bard. Bom, gente, então, um hábito, né? Um hábito são, assim, minúsculas rotinas que parecem insignificantes, né? E que, na verdade, são bem importantes a longo prazo, que elas parecem pequenas, sem importância, mas que na nossa rotina, na nossa prática do dia a dia, quando a gente vai olhar a longo prazo, né, isso diz muito sobre os nossos comportamentos, sobre o que a gente quer atingir, né? E os hábitos têm muito a ver com a frequência, então, que a gente faz as coisas, que a gente persiste nas coisas, e eles se tornam muitas vezes automáticos, né? Então, às vezes, a gente até perde um pouco da consciência que está fazendo depois de tanto tempo que já tem feito, né? Legal, pelo que eu entendi, então, hábitos são pequenas ações que são muitas vezes automáticas, né? E surgiu uma dúvida. E existem os hábitos que podem levar a gente a uma direção boa, hábitos que levam a uma direção não tão boa? Com certeza. Quando a gente pensa em hábitos, hábitos são, então, esses, que nem a Martina estava explicando, pequenos comportamentos que a gente vai tendo e que, de alguma maneira, eles meio que se automatizam. Então, quando a gente pensa na formação de hábitos, muitas vezes a gente superestima coisas grandes. Quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas fazendo metas, resoluções de ano novo, do tipo, eu quero perder 20 quilos, eu quero correr uma maratona. E a gente esquece que para atingir determinadas coisas, a gente precisa de meio que lembrar do curto prazo. Que a gente precisa estabelecer pequenos comportamentos no nosso dia a dia para atingir aquela meta longa. E às vezes a gente esquece que, por exemplo, não é um dia fazendo atividade física que a gente vai chegar a esse condicionamento físico. E também não é um dia faltando que a gente vai chegar. Então, muitas vezes as pessoas têm a tendência a superestimar o longo prazo e esquece que para isso elas precisam todos os dias fazer pequenas coisas para chegar lá. Bom, entendi. Exatamente, Camila. Você ia falar? Pode falar. Eu ia colocar que esse 1%, né, que a gente faz todos os dias pode ser imperceptível, mas ele é muito significativo. Então, assim, seja para bons hábitos, vai organizar finanças, quer ser mais produtivo, quer começar um exercício, né, ou quer ter uma alimentação mais saudável, coisas assim que são bem comuns das pessoas buscarem, né, na criação de hábitos, ou também os hábitos mais nocivos, vamos colocar assim, né, de ver televisão demais, fumar, né, algumas questões nesse sentido. Então, esse 1% todo dia acaba que pode fazer muita diferença, né? E a gente, às vezes, não para pensar nisso. E até você trazer esse exemplo é legal porque, assim, por exemplo, o cigarro que você disse.
a gente fumar, por exemplo, um dia, isso vai fazer mal? Não. Mas, então a pessoa não pensa nesse longo prazo, tá? Já que esse um dia não fez mal, mas tá, e se eu fumar todo dia por 5 anos, como que vai estar meu pulmão? Então, acho que as pessoas esquecem disso, que comer fast food um dia vai fazer mal? Não. Mas comer todos os dias, depois de tantos anos, vai. Então, acho que é aí que as pessoas meio que consolidam os hábitos ruins, porque eles dão uma recompensa a curto prazo e a gente não vê o malefício a curto prazo, a gente só vai ver isso no futuro. Então, hábitos, pensar em hábitos, pensar em transformar hábitos, é pensar em longo prazo. Seria isso? Isso. Exatamente. Nosso cérebro, ele não evoluiu para essa recompensa tardia, né? Então, é exatamente aí que está o ponto. Realmente a gente a gente ficar esperando uma recompensa tardia, esse ganho que só vem às vezes depois de muito tempo, isso às vezes faz com que a gente desista de criar hábitos, porque às vezes não tem uma recompensa a curto prazo, muitos deles, né? Então a gente começa e tem uma dificuldade de continuar, porque às vezes não vê ali aquela recompensa que só vem depois de algum tempo, em algumas situações. Vocês falando me lembrou de um experimento do Marshmallow que viralizou por um produtor de conteúdo, porque fez um vídeo no YouTube replicando esse experimento. Vocês já viram? Já, muito bom. Que é o Sim, das bem crianças. legal. Experimento. Tem alguma relação? Em partes, porque até quando a gente pensa em hábitos, o ideal, na verdade, é lembrar que o autocontrole não é uma estratégia a longo prazo, o ideal é a gente estabelecer toda uma rotina, uma identidade que faça sentido para aquele hábito, que é muito mais fácil, por exemplo, a gente, vamos supor, quero uma alimentação saudável. Então, eu ter alimentos saudáveis em casa do que ter um bolo todo dia, eu precisar falar não todos os dias. O autocontrole, ele faz parte na consolidação de um hábito, mas a gente não pode depender muito dele, é isso? É isso, Martina? É isso? Eu não sei. Sim. Ele faz parte, mas realmente não é só isso, né? Então, o que a Camila tá colocando é a questão da identidade, porque o hábito também ele precisa ser coerente, né, com a sua vida. Então, lógico, isso pode ser desenvolvido, né? Mas assim, o que assim, uma pergunta que eu uso muito com os pacientes, né? É assim, o que a pessoa que eu gostaria de ser faria? Né? Então, assim, o que eu gostaria de fazer, o que me aproxima da pessoa que eu gostaria de ser, pensando em um hábito específico, né? Então, realmente nesse sentido de você, disso começar a fazer parte do seu jeito de ser, né? De fazer sentido para você, precisa fazer sentido, né? Nem que isso comece aos poucos, mas de realmente estar ligado assim, à identidade. Até a gente estava falando dessa questão de parar de fumar, do cigarro, por exemplo, você pode, em vez de você dizer não, obrigada, né? Se alguém te oferece um cigarro, você dizer não, obrigada, estou tentando parar. Você pode dizer não, obrigada, não fumo. Como se isso já tivesse assim, meio implícito na sua identidade. Ah, legal. Entende? Sim. E eu acho legal você trazer isso também, porque às vezes a gente quer atingir um hábito, mas a gente é incoerente ao se recompensar. Por exemplo, uma pessoa que quer, do tipo, eu me inspiro em tal pessoa que tem uma vida saudável. Então, já que eu tô sendo saudável um mês, eu vou comer um fast food. Que isso não tá ligado mais à sua identidade. Então, às vezes, eu acho legal a gente pensar nesses termos. Porque a gente se inspira muito em pessoas que tem ao redor e também pessoas que a gente admira. Então, às vezes, pra gente consolidar um hábito, a gente precisa pensar, tá, eu quero me inspirar em tais pessoas, e às vezes estar cercado por pessoas que aquilo que você quer alcançar já seja um padrão para elas. Do tipo, entrar num grupo que faz bastante atividade física, estar com pessoas que busquem ambição profissional, coisas que estejam ligadas com a identidade que você quer ter. Porque eu vejo que muitas vezes é onde os pacientes entram nessa sabotagem, do tipo, quero emagrecer, perdi 1 quilo, então vou comer um bolo inteiro. O que não faz sentido se você quer construir uma identidade de uma vida saudável. Você concorda? Concordo, é bem por aí. Acho que é aquela velha história, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Então, realmente, uma das estratégias aí para se adquirir bons hábitos é você estar perto de pessoas que tanto te motivem ou quanto façam as mesmas coisas que você, né? Você pode tanto fazer junto. E uma outra questão é de você ter algo que a gente chama até assim como um compromisso.
agora eu não lembro o nome exatamente, mas naquele livro Hábitos Atômicos, né, coloca de você fazer um compromisso com a pessoa. Então aí você realmente tem que estar seguindo isso, entende? Dispositivo de compromisso? Exatamente, dispositivo de compromisso. Então, eu me comprometi com a Camila que essa semana eu não vou comer doce. Tornar público. Isso, tornar público e ter um compromisso com alguém, né, de confiança, enfim. Entendi. Isso é legal. Ou tipo, eu vejo que para atividade física isso ajuda muito, do tipo, eu me comprometi que eu vou 3 vezes na semana caminhar com a Martina. Então, mesmo se eu não quiser ir, eu já me comprometi com ela, eu não vou desmarcar. Isso faz com que a gente dê esse passo. Porque eu acho que tem uma questão também de você não querer frustrar o outro e não querer também quebrar a imagem que o outro tem de você, né? Sim. Exatamente, envolve tudo isso, né? Então, a gente envolve identidade, envolve as pessoas ao nosso redor, né? O ambiente influencia demais. A gente, então, quanto psicólogos, a gente tem essa clareza, o tanto que o contexto influencia, né? Porque se você, por exemplo, entra em uma igreja, automaticamente você já faz silêncio, né? Então é um hábito entrar na igreja e fazer silêncio, né? Algo ali de respeito, mas as pessoas já estão acostumadas a fazer isso, né? Então, assim, o ambiente também diz muito. Ou você não costuma beber, mas você tá com pessoas que bebem, aí te oferecem ali um vinhozinho, né? Então, você acaba, às vezes, tomando pelo ambiente. Então, o quanto que esse ambiente também influencia, né, na criação dos nossos hábitos, além das pessoas com que a gente convive, certo? Isso é uma coisa muito legal, porque trabalhar o contexto, para mim, me soa muito mais efetivo na formação de um hábito que talvez trabalhar o autocontrole, porque eu tenho a impressão que o autocontrole, e eu já vi um autor falando isso, que ele é meio que uma energia escassa, entende o que eu quero dizer? Você vai utilizando sobre determinadas coisas, vai perdendo a energia naquele dia, e ele é afetado, por exemplo, por humor, ele é afetado se você dormiu bem, se brigou com alguém, entende? Isso é legal porque, assim, no autocontrole, por isso que até as pessoas falam que não é uma estratégia a longo prazo. Porque se você estiver bem, você vai exercer. Mas vamos supor que você dormiu mal, não tá bem. É muito mais fácil usar sua energia para um ambiente que já está propício ao que você quer, do que ficar, por exemplo, de ter frutas na mesa, você quer uma alimentação saudável, e você pegar uma fruta, do que ter um banquete e você ter que falar não e ir para outro lugar. Então, às vezes, deixar o ambiente mais propício ao que você quer, do tipo, é difícil fazer atividade física, então vou deixar minha roupa pendurada porque vai ser a primeira coisa que eu vejo quando eu acordo. É difícil falar não para comida, não vou comprar coisas. Isso é muito verdade, né? Assim, realmente a gente projetar esse ambiente. Igual, tirar a televisão do quarto, né? Muita gente que tem o hábito de dormir vendo televisão. Então, tirar a televisão do quarto, ou não ter determinados alimentos em casa, quando você realmente está num processo ali de emagrecimento, né? Ou deixar a roupa preparada. Então, tudo isso, né? Vai ajudando a gente a estar atingindo esses hábitos, né? Outra coisa que ajuda muito é realmente você ser bem específico. Então, aquelas coisas das metas, né? Que na TCC a gente fala muito, de você ter bem estabelecido, mas pequenas metas em pequenos mini hábitos, assim, eu diria que uma mínima coisa. Então, amanhã eu vou tentar meditar 5 minutos, se esse é, né, o hábito que eu escolhi. Né? Se não der 5, 2 minutos. Né? Então, tem até uma técnica que a gente chama técnica dos 2 minutos, que é você fazer aquilo durante apenas 2 minutos e não mais. Então, preciso estudar uma apostila inteira. Não, eu vou fazer aquilo durante 2 minutos e vou parar. A possibilidade, né, a probabilidade de você continuar naquela tarefa é muito maior quando você começa bem pequeno, né? Então, você escolhe poucas coisas aí para você estar começando, né, para você estar tentando atingir isso, porque a grande dificuldade é quando a gente coloca grandes objetivos, grandes hábitos, né, ou assim, muitas horas de estudo, e aí você não consegue estudar nem aquela meia hora que você se propôs. Pelo que eu estou percebendo, o que está sendo colocado aqui, que é um dos erros mais clássicos na construção de um hábito, é começar de uma maneira exagerada. E sim, e porque quando a gente pensa em consolidação de hábitos, a gente tem que lembrar que
a gente muitas vezes não quer o hábito em si, a gente quer o resultado que ele nos traz. Perfeito. Então, por exemplo, se eu tô sedentária há muitos anos e eu colocar uma meta de fazer exercício 5 vezes na semana, muitas vezes eu não quero o exercício em si, eu quero o bem-estar que ele me proporciona, a minha saúde melhor e tudo mais que está envolvido. Então, às vezes é importante lembrar que para eu chegar lá, eu preciso de uma constância. É muito melhor eu fazer 10 minutos por dia, ou até o que a Martina falou dessa regra de 2 minutos, que eu acho muito boa, do tipo calçar o tênis. Porque depois que a gente dá esse movimento, é muito mais fácil a gente persistir. É muito mais difícil ir até a academia do que estar lá e voltar embora, não é? Perfeito. E tem uma coisa assim que eu acho que é bem interessante, que quando você introduz uma atividade que ela é muito assim, um volume alto, tô querendo começar, sei lá, a correr e eu coloco um volume alto, é bem provável que você não consiga fazer, e isso mina a tua autoeficácia, a tua sensação de capacidade. E eu acho que isso faz muito sentido o que vocês estão falando, tendo em vista que se eu tenho uma estratégia que vai me fazer me sentir menos capaz de realizar, é bem provável que não dê certo. Tá, então... Isso, essa mudança de hábitos envolve muito também uma identificação dos pensamentos sabotadores, né? Sim, uma coisa bem da terapia cognitiva também, mas a gente identificar. Então, assim, uma forma que eu acho interessante da gente trabalhar isso na prática é você começar a perceber, né? Se a gente for olhar os hábitos de vocês, hoje vocês acordaram, aí vocês arrumam a cama, tomam um café, ou, no meu caso, eu troco dou água para minha gatinha, né? Eu faço um chá todos os dias de manhã, um chá diferente. Então, coisas que às vezes você não percebe, mas são hábitos que a gente tem, né? Assim, diário. Tudo é hábito, né? Escovar o dente. Então, a gente é cheio de hábitos que às vezes a gente nem percebe. E aí você começa a fazer uma lista, então tá anotando os hábitos que você tem, todos, assim, grande parte deles, e colocar um mais ou um menos ou um igual. Então, se são hábitos que você considera positivos, coloca um mais. Se são hábitos que você considera negativos, coloca um menos. Ou se são neutros, né? Aí você coloca um igual. Depois de fazer essa identificação, você vê lá os negativos, então o que você gostaria de estar melhorando, né, ou deixando de fazer, e o que você gostaria de implementar, né? Então, para você ter uma autoconsciência, né? Primeiro a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. E aí você vai buscar esses mini hábitos e tudo mais. Mas no caso desses que a gente tem mais dificuldade, então tentar identificar, né, o que me faz fazer esse hábito, que pensamentos sabotadores que eu tenho aí, às vezes, que me fazem mantê-lo, né, na minha vida, que eu não consigo deixar. Né? E dar menos ouvido para essa mente na hora que a gente estiver tentando mudar isso, né? Por mais que seja desconfortável, que tenha às vezes uma ansiedade, um desconforto de fazer diferente, mesmo assim você ter uma ação de compromisso diária, constante, frequente, né? Igual a Camila falou, repetição. Hábito tem muito a ver com repetição. E você fazer isso todos os dias, independente de como, eu tô sem desculpas, né? Assim, para realmente isso se tornar algo certo, né, na sua vida, você se engajar, e quando você vê aquilo virou automático, aí já nem dá mais trabalho para a mente, você nem gasta mais energia mental pensando nisso, porque aquilo já faz parte, né? Isso que você falou entra muito naquela frase de que maus hábitos, a gente tem a recompensa agora e vem o prejuízo depois, e com bons hábitos a gente paga agora e recebe os benefícios depois. E às vezes a gente precisa lembrar que não é do nada que a gente consolida maus hábitos. É porque nosso cérebro, como a Martina acabou de explicar, ele tende a poupar energia. Então, se eu percebo que depois de um dia que não foi legal, eu chego em casa e fico assistindo a TV e esqueço de todo o resto, e que isso me trouxe bem-estar, nossa tendência é repetir. E quando a gente vê, a gente deixou um monte de coisas de lado e fica só ali na TV. Então, eu acho esse exercício muito bom para a gente começar a perceber nossos padrões. E, diante disso, pensar em coisas que nos deem esse mesmo prazer, mas que não envolvam prejuízos a longo prazo. E essa variável causa muita ansiedade dentro do contexto, né, clínico. Você vê muitas vezes a ansiedade sendo impulsionada por isso. Outra coisa, Bard, que eu lembrei agora que eu acho importante de colocar é que também às vezes a gente quer já fazer muito bem feito, né? A questão do perfeccionismo aí quando a gente faz. Então, assim, não, primeiro começa como dá, do jeito que dá, assim, da forma que você conseguir com o que você tem naquele momento. Depois a gente vai aperfeiçoar isso.
né? Porque também tem esse erro de, eu não, aí dá muito trabalho, é muita coisa. Então, é realmente, assim, começar... eu falo assim, sem pensar muito. O dia que eu acordo com preguiça de fazer exercício, que é algo que eu tenho bastante constância, eu falo, eu nem penso muito e vou, né? Porque senão você começa a se sabotar nesse sentido. E aí depois, ao longo do caminho, você se aperfeiçoa. E o mais legal é a gente perceber que o que importa é a trajetória, né? Assim, nossos hábitos são a nossa vida diária, né? Então, é realmente a gente curtir essa viagem, essa trajetória, curtir o processo e parar de focar no resultado. Além disso, acho que ter um porquê muito claro do porquê, do porquê que você realmente quer aquilo genuinamente. Né? Não adianta você querer porque o outro faz, porque você acha legal, porque você admira outra pessoa. É realmente aquilo, você tem um porquê muito grande, né? Por que eu quero alcançar isso? O que isso vai mudar na minha vida? Né? O que eu vou colher a longo prazo, né? Então, a gente não é só o que a gente planta, a gente é o que a gente colhe, mas o que a gente cultiva. Então, a gente precisa cultivar, né? Então, pensar muito nesse porquê. A hora que ficar, né, desanimado, qual que é o meu porquê? Por que eu comecei a fazer isso, né? Eu tenho duas coisas que você falou, assim, que eu gostaria de comentar. A primeira do perfeccionismo, pra mim, eu acho que o perfeccionismo ele é muito representado no segunda-feira eu começo. Sim. Eu tento, quando eu vou pensar nisso, o melhor dia pra começar é amanhã, né? Ou, se der, no mesmo dia. Mas você falou uma coisa muito interessante, que foi até É que você falou do cultivo, né? Eu entendi como se fosse a ideia de você ter uma sensação de bem-estar na experiência da jornada. Então, é um pouco até que a gente teve no podcast anterior de felicidade, né? Que é entre o bem-estar subjetivo e psicológico. O subjetivo é mais uma ideia hedonista, então, tipo, prazer momentâneo que eu sinto. E esse bem-estar psicológico seria uma forma de eu conseguir enxergar que eu tô vivendo uma vida com sentido, que vale a pena ser vivida. Então tem um poder identitário, que nem vocês colocaram no começo. Então é aquela sensação boa de você ter feito o exercício e se sentir bem porque você é uma pessoa que faz exercício, porque tá alinhado com seus valores de vida, né? Então é uma sensação de bem-estar que não é pico, né? Que nem talvez a gente consegue numa questão hedônica, de momentânea, que recompensa a curto prazo. Mas ela tende a ser mais constante, apesar de não ser pico. Então acho que é uma coisa muito interessante. Você falou. Sim, e até uma das coisas que... Nisso que você falou que faz muito sentido, é o hábito ser a recompensa em si. Do tipo, a gente olhar e ver... antes eu não fazia nada, hoje eu faço exercício 20 minutos por dia. Agora eu percebo que eu já melhorei em tal coisa. As conquistas, né? E percebendo que todo o nosso progresso em relação e como isso nos traz bem-estar de autoeficácia, como você usou lá atrás. Por isso que eu gosto de esporte, assim, na introdução da atividade física, sabe? Se você tem a oportunidade porque no esporte já tem meio que uma gamificação ali, entende? É verdade. E até essa questão do dia a dia, né? As pessoas também falam muito dos 21 dias, igual o Poder do Hábito, aquele livro também que é muito bacana. Então, então são 21 dias que eu vou ficar fazendo isso, né? Que igual eu tenho algumas amigas, que eu vou ficar sem açúcar e nunca mais vou querer comer um doce, né? Então, na verdade, tem estudos que comprovam, sim, que isso faz sentido, esses 21 dias, para uma aquisição de hábito, né? Ou para você deixar de fazer um hábito. Mas também tem outros que envolvem mais tempo, né? Então, sei lá, 30 dias, 90 dias. Então, na verdade, acho que isso importa, mas não tanto. Acho que a frequência tem que ser, sabe? É isso que a gente está falando. Para sempre, assim, né? Então você vai tentando. Lógico que durante a sua vida você vai mudando, algumas coisas vão fazendo mais sentido, outras não. Sempre igual você falou, né, Bard? Em busca de uma vida valiosa. Então que os hábitos sejam nossos guias, né? Pequenos comportamentos que a gente tem e que realmente façam sentido para nós, assim, eu digo, que tragam valor, né? Uma vida valorosa para a gente, né?
Uma forma que eu acho importante também, específica da gente estar buscando isso, é aquela história do planner, né? Você não precisa ter um planner perfeito, todo bonitinho, mas é realmente num calendário da gente colocar ali os dias, né? Pelo menos de segunda a sexta, e você ir fazendo aqueles checks. Porque aqueles checks dá uma sensação de autoeficácia, né? Que a Camila estava falando de autoeficácia. Uhum. Então, assim, só o check ali, né? Então, sim, consegui. Acho que isso é um exercício que também é colocado nos livros, né? Que funciona, porque tem essa questão visual, de você ver a pequena recompensa ali, de que, nossa, cumpri todos os dias, ou faltou 2. É um monitoramento, ou assim, não consegui nenhum, né? É um monitoramento para você tentar consolidar melhor esses hábitos. Né? E aí tem gente que fala, né? Já tive pacientes que falaram, Martina, eu não lembro nem de fazer o que eu queria, como é que eu vou lembrar de anotar? Né? Então a dica que eu dou nesses casos, porque aí são 2 hábitos, você tem que fazer, né? Por exemplo, não sei, enfim, não consegui pensar em nada diferente agora, né? Porque a gente sempre fala dos mesmos, né? De exercício físico. Eu pensei no exercício na hora. Ou até a leitura em si, que eu vejo bastante paciente que quer começar o hábito de leitura, estudar, que também entra nisso. Isso, igual leitura. Então a pessoa colocou lá, mas ela não lembra. Ela deixa o livro na gaveta e nem lembra de anotar que tem, né? Monitorar os hábitos. Então eu acredito que o alarme hoje é algo que para pessoas mais distraídas, mais esquecidas, é algo que funciona perfeitamente, porque aí você coloca o alarme, né? Nem que você coloque 3 alarmes, mas que você coloque ali e consiga, então, agora eu lembro que eu tenho que ler 10 páginas por dia, ou ler 2 minutos, né? E depois eu vou lá registrar o meu check na segunda-feira que eu consegui cumprir. Isso não precisa ser a longo prazo, porque é cansativo. Então, tem gente que fala, mas eu tenho que ficar anotando o que eu comi, o que eu não comi, o que eu fiz, o que eu não fiz. Tem pessoas que não aderem, então não é para todo mundo, mas algumas pessoas que se propõem a fazer isso algumas semanas, isso pode ser bastante eficaz para consolidar melhor. É muito, eu acho que até é eficaz para quem não adere. É meio do funcionamento da pessoa não ter isso tão próximo, daí é difícil a adesão, é difícil a gente colocar, mas Sim. Eu tenho eu acho que esse processo de gamificar, de você colocar conquistas, ter rituais de conquistas, isso é que a gente estava falando no último, né, da questão do realizações do PERMA. Sim. E às vezes até para atingir isso, como você falou, uma pessoa quer o hábito de leitura, mas deixa o livro na gaveta, quer alimentação saudável, mas só tem coisas do tipo industrializadas em casa. Então a gente deixa um ambiente propício a isso, do tipo, você quer esse hábito? Você vai fazer por 2 minutos, mas deixa o livro do lado da cama. O livro é algo legal que nele mesmo você já vai vendo o seu progresso, do tipo, antes eu não lia, agora eu vi que eu já li um livro inteiro em tantos dias. Porque cada 2 minutos chega uma hora que você termina. E às vezes o planner, principalmente nesse começo, para ir dando essa sensação de autoeficácia, a pessoa ir rastreando, deixa do lado também da cama, porque vai ser a primeira coisa que você vai ver. Mas tem gente que não faz. Sim, eu sei. Mas eu acho legal esse rastreamento, até tanto para aumentar a autoeficácia quando você faz, e para você perceber que, por exemplo, tais dias eu tô vendo que essa semana empacou. Por que empacou? O que tá acontecendo? Exatamente. Então, a gente está vendo, né? Acho que essa conversa é muito para o pessoal também, para clarificar a questão que hábito não tem só a ver com disciplina, foco, determinação, força de vontade, autocontrole, né? Porque a gente fala tudo isso, as pessoas já assustam, tipo, nossa, você consegue, mas eu não consigo, não tenho autocontrole, não estou motivado, né? Então, tem muito a ver com outras 1000 coisas, né? Então, lógico, com a sua criação, né? Com questões do contexto atual, do contexto anterior, com a sua identidade hoje, com o quanto você quer realmente aquilo, né? O quanto que você quer mesmo desmotivado, eu vou fazer aquilo porque é importante para mim a longo prazo, né? Então, deixar esses estímulos à mostra, digamos assim, tornar fácil, tornar claro, tornar atraente, né? A gente tem algumas leis aí de mudança de comportamento e algumas delas falam, então, de tornar o hábito claro, de tornar o atraente, de tornar ele fácil e de tornar ele satisfatório, porque ele precisa ser um pouco agradável, pelo menos, para durar, né? Às vezes no começo não é, mas você dá uma insistida ali e aquilo vem a ser, né? Então, assim,
de a gente ser bem específico quando a gente diz de torná-lo claro, né? Assim, de ter hora, ter local, ter aquilo realmente mais combinado com você mesmo ou com alguém para que você continue. Então, tem várias questões aí. E quando a gente quer se livrar de um mau hábito, a gente fala da inversão, né, dessas leis. Então, é tentar tornar esse hábito nocivo invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. Então, assim, realmente é igual de tirar a televisão do quarto, que a gente falou, tornar invisível, né? Desinteressante, assim. Então, de você começar a pensar nos benefícios que você pode ter se você deixar de fazer isso, né? Nesse sentido, assim, é difícil de aumentar a resistência daquilo. Então, por exemplo, se você pagar uma aula antes, que você está adiando muito para fazer, você acaba fazendo a aula porque está paga. Entendeu? Então, às vezes, você criando algumas estratégias aí pode ajudar. Uma estratégia que eu acho bem legal nisso que você disse é de tornar aquilo fácil. Porque, como você começou dizendo pra gente, muitas vezes a pessoa tem a ideia que precisa fazer uma coisa extraordinariamente difícil. Não, gente, quando a gente quer consolidar um hábito, tem que ser o mais fácil possível, do tipo... Deixa o livro do lado da cama, se você quer fazer exercício, deixa a roupa pendurada. Cria um ambiente que vai te impulsionar a isso. E às vezes de deixar todos os hábitos que a gente quer deixar de lado, do tipo, você disse de tirar a TV do quarto, não ter coisas dentro de casa que você não queira comer. Tem que ser fácil, a gente não tem que ter o autocontrole, a gente precisa primeiro consolidar aquele hábito. Putz, isso é muito importante, porque... Eu não sei de onde, assim, talvez sim um pouco da revolução cognitiva que trouxe essa ideia da cognição como uma parte importante, ela é uma parte importante, então, seja o pensamento, tomada de decisão, autocontrole, mas há uma superestimação, assim, da questão do autocontrole. Então, a pessoa, ela vem falando, e às vezes a gente acontece com a gente, obviamente, putz, me falta força de vontade, é força de vontade que me falta, é querer, força de vontade. Mas muitas vezes não, é você pensar na problemática que a gente está falando, é tornar mais acessível, Exatamente. Sabe, e essa, às vezes, narrativa da força de vontade cresce um sentimento de culpa, uma baixa eficácia, a pessoa, não é pra mim, eu acho que você falou, né, tipo assim, pra você funciona, você consegue, mas, meu, não é assim, não é que eu tenho uma força de vontade lá em cima, foi planejado, foi micropassos, foi... Planejado, eu acho que essa palavra é bem importante, assim, né? Porque por mais que seja pequenininho, então, o nosso planejamento, você já ali os 2 minutos, foi planejado. Porque se você não toma consciência daquilo, se você não coloca aquilo como uma prioridade no seu dia também, né? Que você vai ter que repetir como um compromisso, fica realmente difícil, né? E outra coisa, pode ser que a gente, ao longo do caminho... tem ali lapsos, né? Então, dias que você não vai fazer, que você não vai conseguir. Por quê? Porque essa é a nossa vida, né, Bart? Exato. Então, um dia você viaja, outro dia você engravida, outro dia você tá doente. Coisas que às vezes fazem a gente não conseguir levar adiante aquilo que a gente se propôs, né? Que realmente são coisas mais significativas. Em viagem às vezes até você consegue, né? Mas às vezes são coisas que você não consegue dar continuidade. Você tentar, igual eu falei, do jeito que dá, né? Assim, tentar ali flexibilizar aquilo de alguma forma, entender se não der. Acho que também a gente ter muita gentileza com a gente mesmo, porque isso que você falou da culpa é muito recorrente, e aí a culpa, a gente entra naquele ciclo de manutenção, então não vou fazer, vou procrastinar, não faço nada e me sinto um lixo, né? Exercitar então é realmente compaixão, né? Isso, dessa autocompaixão, dessa gentileza com a gente mesmo quando não der, né? Mas saber também que se é algo que a gente consegue, mas só ali uns 2, 3 dias não estava muito legal, vamos dizer assim, né? De você retomar o mais rápido possível, né? Nesse livro do Hábitos Atômicos que eu comentei antes, fala para você não deixar 2 dias sem fazer, digamos, porque aí você pode entrar ali no... Né? Assim, lógico, foi um pouco objetivo demais, mas não ficar um longo período sem fazer para aquilo não te desestimular de novo. Então, quanto maior a frequência, melhor. Mas saber que a gente vai errar, que a gente vai falhar, que tem dia que não vai sair do jeito que a gente gostaria, mas pelo menos a gente ali tentou, pensou naquilo, né? Então, essa gentileza também, para não ficar uma coisa rígida que a gente tem que fazer. Pegando esse gancho, Bart, disso que eu estou falando... uma coisa que eu queria comentar,
é da pandemia, né? Então, disso que a gente está vivendo hoje, a gente está falando dessa autocompaixão, sim, então acho que a gente não precisa se cobrar em excesso, porque as pressões aí fora já estão muito grandes, mas também tem o lado importante dessa rotina, né? Da gente ter horário para acordar, para dormir, por mais que não estou trabalhando na vida hoje, né? Mas você tem um horário ali que você vai limpar a casa, ou que você vai cozinhar, ou que você vai brincar com o seu cachorro, de você ter organizado uma rotina, porque isso faz a gente se sentir mais no controle das situações. Então isso também envolve hábitos. Por isso que eu estou falando, né? Assim, porque eu acho que são hábitos ali, às vezes, que você tem em casa mesmo, a gente, né, não está saindo muito, e que você pode estar organizando dentro daquilo que você tem controle. Porque lá fora está um pouco fora do controle, digamos assim. Não muito controlado. Né? Mas, verdade. E eu acho que esse construto, essa variável do perfeccionismo que tá em você idealizar uma performance, um resultado, né? E ele tá tanto presente no começo como na trajetória como um todo, né? E é legal tá fala no sentido de reconhecer a complexidade da vida, inclusive até da própria rotina e do processo mesmo de obtenção de um hábito, talvez facilite você não cair num pensamento que nem agora você falou da pandemia. Eu acredito que muitas vezes a gente abre mão de alguns hábitos por um pensamento de tudo ou nada, que é um pouco perfeccionista, do tipo, se não dá pra fazer minha rotina normal, eu deixei de fazer tudo, entendeu? Então, acho que foi uma excelente fala pro pessoal, talvez, pra gente se atentar a colocar a nossa rotina também dentro desse contexto que tá um pouco mais diferente, né? Sim, perfeito. Exatamente. Bom, e o que mais? Quando a gente pensa em hábitos, tem algo que você gostaria de acrescentar? Olha, eu acho que é só aquilo que eu estava falando, né? Então, de você curtir a viagem, de ter essas pequenas ações diárias, acho que de tornar hábito, adquirir hábitos, né? Bons hábitos, né? Acho que é isso. Por mais que às vezes a caminhada seja um pouco mais lenta, que a gente continue, né? E às vezes se precisar também ajuda aí de um profissional para estar, né? Ajudando a gente aí a consolidar, também pode ser importante, né? Mas é descomplicar, simplificar, realmente assim, a gente diminuir tanto essas expectativas e aos poucos, né? Acho que esse é o mais importante, repetindo, né? Tornando isso automático, porque depois vai ficar muito mais simples, né? Na verdade, o hábito serve para resolver problemas da nossa vida, né, para mudar um estado interno que a gente tem, aquilo que a Camila falou no início, é a mudança do estado que ele proporciona, né? Então, é por isso que a gente cria esses hábitos, né? Então, por exemplo, eu estou estressada, eu vou jogar videogame. É um hábito, eu sempre faço isso, né? Por exemplo. Então, são atalhos mentais que a gente vai aprendendo. Então, como que você pode estar tornando a vida mais fácil com hábitos mais significativos, mais importantes, que te levem aí a ter ganhos maiores a longo prazo, que não só jogar videogame. Tudo bem jogar videogame, né? Mas a gente poder estar equilibrando isso, né? Eu gostei muito. Acho que é isso. Eu gostei muito da questão da avaliação de hábitos, assim, de você olhar para tua rotina, o hábito positivo, negativo, neutro. Achei legal, é muito boa. Uma outra questão, agora que eu lembrei dessas técnicas, vamos dizer assim, né, que já que você colocou, também do empilhamento de hábitos. Então, de você, às vezes eles não acontecem isolados. Então, eu já associo, por exemplo, tomar, no meu caso, o meu remédio da tireoide meia hora antes de tomar um café depois, né? Vamos supor. Tem que esperar esse tempo. Então, o empilhamento de hábitos no sentido de você tentar fazer pequenas coisas assim. Então eu só vou tomar o meu café depois que eu ler 5 minutos. Ou só vou... coisas às vezes que você já faz e você vai empilhando. Depois que eu ler 15 minutos, eu vou arrumar minha cama todos os dias, porque, né, eu moro sozinho, não tenho o costume de arrumar. Então, esse empilhamento também de você ir colocando coisas
juntas ali que podem fazer sentido, que te ajudam a lembrar, né, do que você tem que fazer, e você vai empilhando hábitos bacanas, assim, né? Assim, não precisa ter Isso é bem legal. nada extraordinário, assim. De colocar algo que você já faz e colocar algo que você gostaria de fazer depois ou durante. Por exemplo, a gente estava falando da questão de assistir televisão. Às vezes, eu quero me exercitar, então vou deixar uma televisão em cima da esteira. Então eu vou assistindo enquanto eu faço o exercício, porque você vai colocar uma coisa que você já faz com algo que você gostaria de fazer. Ou preciso fazer essa tarefas. associação. Isso. Preciso fazer tarefas domésticas e não gosto. Então vou colocar músicas que eu gosto e vou associando as duas coisas. Nossa, isso ajuda muito. Ajuda. Realmente, para lavar uma louça, Sim. né? Realmente ajuda muito. Mas até para a higiene do sono, isso às vezes pode ser interessante, né? Então, porque você começa a liar, então eu sempre vou lembrar de ir apagando as luzes de casa umas 9 horas, né? Aí depois eu vou ler um pouquinho, ou vou desligar a TV no máximo tal horário. Então, você vai construindo ali, né? Vou dar um beijo no meu parceiro. Então, é um empilhamento de coisas que às vezes a gente não tem a percepção, mas que podem ajudar ali a você ir conseguindo um de cada vez, sabe? Também é algo que pode ajudar. Muito legal, gostei muito dessa ideia de puxar um novo hábito já com outro hábito, né? Essa associação. Bom, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Vocês querem fazer um fechamento? O que vocês gostariam? Só para fechar, então, eu gostaria muito de agradecer a Martina por ter conversado com a gente hoje. Hábitos é algo que eu também gosto muito de conversar, porque eu acho que é essencial e a gente vê, às vezes, tantas pessoas falando de maneira errada, do tipo, como se de hoje para amanhã eu já tenho que mudar completamente minha vida. E não, a gente precisa entender o porquê a gente quer fazer a mudança, qual benefício isso traria na minha vida para fazer sentido o esforço. E que um hábito, para a gente conseguir, é muito mais fácil a gente primeiro ir tendo uma constância e depois aperfeiçoar. Porque eu não posso aperfeiçoar uma coisa que eu não faço. Então, Exato. eu achei muito bacana a conversa, principalmente quando a gente fala que o foco é a trajetória. O foco é o que aquilo vai nos trazer de benefício. Que a nossa história se construindo, do tipo, eu quero fazer exercício porque eu vou ter maior qualidade de vida, alimentação, ou eu quero ler porque isso vai me trazer mais conhecimento. Então, eu acho que a conversa foi perfeita nesse sentido. E além de trazer muitas técnicas legais, como do rastreamento, do dispositivo de compromisso, que às vezes a gente esquece que tem coisas que são tão simples, que é um dos objetivos, né, tornar fácil, e que podem nos ajudar tanto a longo prazo. Muito bom, muito bom. Também queria agradecer a tua presença, Martina. Foi muito interessante a conversa, nesses todos os aspectos que a Camila citou. Para mim, foi muito marcante também essa ideia de tornar a trajetória satisfatória, ou talvez uma ideia de motivação intrínseca, né? O processo da própria execução da atividade trazer um nível de satisfação, talvez não pico, mas uma satisfação com quem eu sou, com a vida que eu estou vivendo, né? Acho que foi muito legal a nossa discussão de hoje. Acho que é isso que eu queria deixar, né? Então, realmente a gente está fazendo essa reflexão diária, né? De que se minha vida hoje está de acordo com a pessoa que eu quero ser, né? Com quem eu quero me tornar, lógico, dentro das minhas limitações hoje, do que eu consigo fazer. Tudo isso, como a gente começou falando, né? Os hábitos são mini comportamentos, mini rotinas. Então, é realmente essa construção, né? Da gente estar refletindo sobre isso e começar pequeno e um dia após o outro, e registrando. Também, às vezes, registrar recompensas, tá, gente? Acho que pode ser legal, né? Nem foi assim, me deu um bom humor depois. Pode ser essa recompensa maravilhosa, né? Não precisa ser algo realmente concreto ali. Então, melhora do humor, você pensar nas recompensas que você está tendo, mesmo que pequenas, nos seus ganhos, né? E tá olhando mesmo tudo isso a longo prazo, que realmente vale a pena. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado aí, pelo menos plantado uma sementinha na aquisição de hábitos. Fico à disposição para quem quiser fazer algum contato, né, pelo Instagram, enfim. Agradeço muito o convite de vocês, achei muito legal participar e estar podendo colaborar nesse sentido, nesse momento que a gente está passando aí com esse tema que eu acho também tão legal. Pra quem tá assistindo no YouTube, o Instagram da Martina tá embaixo, mas pra quem tá no Spotify ou no Apple, é martinaoliveira.psico. Você consegue seguir
elas nas redes sociais. E segue a gente também, Mentalcast. Se tá no YouTube, faz um favor pra gente, dá um like, ajuda bastante. Tô mendigando um like pra você aqui, porque ajuda demais. É isso, gente. A gente se vê no outro episódio falando sobre outros temas relacionados à psicologia e comportamento em geral. Até lá. Muito bom, obrigada.